Começa agora o Contraplano, que leva cultura e informação para dentro da sua casa. E hoje falaremos sobre crônicas e registros de experiências com o livro Sempre Tem Alguém, de Elton Rivas, que está aqui no estúdio e vai nos dar mais detalhes sobre a sua publicação e seus projetos. Tudo bem, Elton? Tudo bom, Patrícia? Como que é para você? Você sempre está como o jornalista que entrevista e hoje sendo entrevistado. E aí, entrevistado nesse programa, eu já apresentei esse programa também aqui na TV Você que Câmara. idealizou esse programa, né? Foi parte da equipe, né, que criou, e acho que eu fui o primeiro apresentador do Contraplano aqui na TV Câmara Jacareí. Então é um prazer estar aqui agora nesse papel de entrevistado. Lançando seu livro. Lançando um livro, trabalho diferente do trabalho que a gente faz como jornalista, né? Sim. Para começar, né, o seu livro chama Sempre Tem Alguém, que é um dos títulos de uma das suas crônicas, né? Por que você escolheu essa crônica e esse título? Então, a história dessa crônica é uma história, né, para quem não leu o livro, é de uma pessoa que sai de casa, ela tem um filho que é deficiente físico e todos os dias ela conta com a ajuda das pessoas para poder se movimentar pela cidade de São Paulo com o filho, subir no ônibus, atravessar uma rua. Era uma senhora muito velhinha e ela tinha dificuldade de puxar a cadeira, empurrar a cadeira de rodas. E ela falou isso para mim, que pra gente nunca se preocupar, porque sempre tem alguém que ajuda e tal. E aquilo me marcou muito, né, quando eu escutei, porque a gente sai de casa, eu escrevo no livro pensando sempre que vai acontecer alguma coisa ruim, que a gente não deve confiar nos outros, a gente escuta muito isso. E aí conhecer uma pessoa que ela tem a garantia, ela tem a certeza de que alguém vai ajudá-la. Então eu sempre achei, aí a crônica ficou com esse nome porque foi algo que ela falou mesmo. Uhum. E quando eu comecei a juntar as histórias, né, do livro, porque o livro ele não nasceu da minha ideia, eu vou escrever um livro. Eu já tinha as histórias e resolvi publicá-las, né? Uhum. Eu comecei escrevendo para mim mesmo, em cadernos, em papeizinhos, depois eu criei um blog, que a gente nunca mostra para ninguém, aí de vez em quando você posta um texto, alguma coisa. Então quando eu resolvi juntar as histórias, aí eu achei que Sempre Tem Alguém era um nome muito bom, assim, porque de certa forma todas as histórias falam sobre as pessoas, falam sobre relacionamento que a gente tem com as pessoas, sobre os encontros e desencontros que a gente tem com as pessoas. E crônica é muito isso, crônica é uma coisa do cotidiano, né? Uma forma de perceber a vida cotidiana, e na vida cotidiana sempre tem alguém pra gente perceber. A diferença entre crônica e conto é isso, assim, é você falar sobre o cotidiano? Então a pessoa que compra seu livro, ela vai estar contemplando crônicas mesmo. A crônica geralmente ela é um olhar mais, ela tem uns gêneros literários, né, nem vou me arriscar a ficar fazendo a diferenciação do conto, da crônica. O primeiro livro que eu escrevi era de contos, né. A crônica, eu brinco, aqui já veio aqui, acho que o Fabrício Cunha, que fala da autoficção, né? Então, Sim. eu também faço autoficção, que é esse gênero que o Cortázar, esses escritores latino-americanos fazem, que é uma forma da gente contar um monte de verdade, falando um pouco de mentira, mas falando que é mentira para poder dizer a verdade. É uma forma de perceber o mundo. Então, a crônica, ela sempre é essa coisa do olhar do dia a dia, né? Você pegar um fato cotidiano, corriqueiro, e fazer um registro dele com um olhar um pouquinho mais aguçado, que às vezes você está contando de uma coisa super banal, mas na verdade você está falando de uma coisa que é muito maior do que aquilo, né? De um tema maior do que aquilo, está falando de questões que afetam outras pessoas, e aí você usa uma história ali cotidiana para falar disso. Ah, que legal. Uma vez eu li que você fazer o cronista, ele sempre enxerga pelo buraco da fechadura, né? Da vida, assim, do cotidiano. Você concorda? Assim, você tem um olhar diferente? Você pensa, vou fazer uma história sobre isso, ou vou escrever sobre isso? Às vezes, eu concordo, sim. Acho que o pessoal, quem escreve crônica, eu gosto, né, eu lia muito crônica quando eu era criança, assim, eu gostava mais de ler crônica do que ficção. Tinha umas coleções que era Para Gostar de Ler, assim, que... A gente até tem as imagens aqui. Para Gostar de Ler, Carlos Drummond de Andrade, Paulo Mendes Campos, Rubem Braga. Eu li São todos... suas referências? Eu li todos os volumes, assim, a gente lia na escola, são os caras clássicos, assim, da crônica, né? E eu crescia lendo isso, eu li a coleção Vagalume também, que já tá aí a coleção Vagalume, olha aí, que incrível. Isso te motivou, assim? Eu lia bastante quando eu era criança. Ser escritor? Você pensava, eu quero ser escritor porque eu gosto muito de ler. Eu tinha essa fantasia de ser escritor quando criança, né? Eu queria ser astronauta, né? Como toda criança que vivia com a cabeça no mundo da lua. Daí eu descobri que tinha que gostar de matemática, eu vi que eu não tinha a menor chance com exatas. Eu queria ser escritor. Eu acho que foi essa ideia de querer contar histórias
que me fez estudar jornalismo. Assim, eu procurei o jornalismo, eu nem sou muito ligado no factual, mesmo na faculdade, aquela coisa do dia a dia, do hard news, nunca foi muito o que me interessava. Me interessava já por grande reportagem, por documentário, que são sempre de criar roteiro, e as contações de histórias de mesmo, personagens, pessoas. encontrar os personagens. Eu sempre achei que o que me atraía no jornalismo era isso, e a minha trajetória no jornalismo foi muito por isso. Eu estou fugindo da sua pergunta. Eu acho que sim, crônica é olhar de uma forma, é ver aquilo que todo mundo está vendo de uma forma diferente, talvez prestar um pouco mais de atenção. E quem são suas maiores referências como cronista, sobretudo como escritor? Então, eu comecei lendo esse pessoal aí, que a gente viu aí na tela, lia muita literatura infantil, li muito Monteiro Lobato quando era criança. Fui uma criança que lia muito, e sou um adulto que lê pouco, assim, vejo muito pouco e vejo muito filme. Então, assim, quando eu escrevo, algumas pessoas que leram o livro falam que parece muito roteiro de cinema, e eu acho que isso não é tão por acaso assim. Eu vejo muito filme, eu estudei roteiro, já trabalhei com roteiro de vídeo. Então, talvez a forma como eu construo a minha narrativa com imagens tem muito a ver com essa escola do audiovisual, que é uma coisa que eu gosto muito. Mas eu, quando adolescente, eu tive contato com a obra do Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio. Seria muita pretensão minha dizer que o Eduardo Galeano me marcou, a forma de escrever. Eu acho que seria até muito exagero, mas com certeza foi um cara que me impactou muito. Ele escreve com frases curtas. Ele tem uma série que é Memórias do Fogo, em que ele conta toda a história da América Latina. Ele pega um episódio histórico, real, e ele conta de um jeito, ele se coloca em primeira pessoa, no lugar dos personagens históricos, e você consegue acessar a emoção daquele personagem. Então ele conta a história de um jeito muito forte, assim, faz com que você sinta visual mesmo, o que as pessoas viveram naquele momento a partir da perspectiva delas, né? Ele humaniza o personagem histórico, que no livro de história a gente passa por ele, e não sabe o que ele sentia, o que ele pensava. Então, Eduardo Galeano faz essa série, Memórias do Fogo, é excepcional, como todos os livros dele, e ele me impactou muito, assim, quando eu li, e eu comecei a tentar escrever como ele. Quando eu era mais novo, eu tentava escrever como ele. Depois, graças a ele, eu comecei a chegar em outros autores latinos, como Mário Benedetti, que também gosto muito do Mário. Foi conhecer depois, mais tarde. Eu aprendi a falar espanhol por uma questão profissional, de necessidade de aprender, mas eu, sobretudo, aprendi a ler em espanhol para poder ler o Eduardo Galeano na língua dele. Depois eu fui ler o Cortázar, Júlio Cortázar, ou Cortázar, não sei agora, mas porque Gabriel Garcia Marques, esses escritores latinos, assim, fizeram muito a minha cabeça, assim, durante bastante tempo. Depois eu comecei a ler outras pessoas, eu gosto muito do Nick Horby, que é um inglês, que quase todos os livros dele viram cinema, Alta Fidelidade, Um Grande Garoto. Também ele tem um jeito de escrever muito legal, ele trabalha muito com o universo pop, tem uma linguagem também muito cinematográfica, você tá lendo é como se estivesse vendo um filme. Legal. Então esses caras, esse caldeirão aí de influências acaba... E Brasil eu gosto muito de Chico Sá, né? Eu acho que a gente que tá escrevendo crônica, assim, Chico Sá é fantástico, assim. Ele pode falar algumas coisas que, se outras pessoas falassem, seriam acusadas de preconceito, machismo. Mas ele tem quase que uma autorização para falar do que ele quiser, porque ele tem um jeito muito legal de falar dos temas, e eu acho muito legal ler o Chico Sá também. Você até comentou do Galeano, você também, assim, lendo o seu livro, dá para perceber a riqueza de detalhes que a gente começa a entrar um pouco na história e visualizar. E você também usa textos curtos, né? É um estilo seu ou é para deixar a leitura mais leve? Acho que é uma confluência de fatores aí. Eu acho que como eu escrevia na internet, sobretudo na internet, e o texto geralmente era mais curto, assim. E uma vez me falaram uma frase, e falaram para mim que foi o Drummond que falou, eu não sei se é verdade que o Carlos Drummond falou isso, que escrever é cortar palavras. Então sempre que eu escrevo um texto, eu tento cortar palavras que eu acho que estão desnecessárias, estão sobrando no texto. Então eu procuro ter esse estilo mesmo, de escrever mais direto, mais cru, né? Usar uma linguagem, eu misturo gíria, às vezes eu escrevo sem pontuação também, de propósito, e é uma forma mesmo de ser mais coloquial possível no texto. E acho que é coisa também do roteiro. Eu estudei cinema e fiz pós em cinema, estudei roteiro e trabalhei um pouco com roteiro
roteiros que nunca foram filmados, mas e aí que de certa forma eu adaptei para a questão da crônica, né? Que a crônica é uma história de fôlego curto, né? Então, eu acho que aí é resultado desse monte de fatores, assim. E você comentou que você assiste mais filmes do que você lê atualmente. Hoje eu assisto mais do que eu gostaria de ler muito mais, mas eu acabo hoje... Você está lendo algum livro atualmente? Eu estou lendo um livro clássico dos anos 70, que eu já caiu na minha mão várias vezes ao longo da minha vida. Eu nunca terminei de ler, agora eu comprei, que se chama Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas. É um livro meio hippie, meio budista. Eu não lembro o nome do autor agora. E tem um cara que eu gosto muito também, mas aí não é crônica, que é o Jon Krakauer. É um jornalista. Ele escreveu Na Natureza Selvagem, No Ar Rarefeito, que também já viraram filmes. E ele é um jornalista, ele sempre escreve também sobre essas pessoas outsiders da sociedade, as pessoas que acabam estando à margem da sociedade e que vivem de alguma forma no limite. Assim, eu gosto muito de ler, acho que ele consegue juntar uma grande reportagem, esse gênero que eu admiro muito, com a ficção, não a ficção, mas com a literatura. E também é muito cinematográfico, assim, ler a obra dele. E você acha que é importante, assim, para ser um escritor, a pessoa ler bastante, gostar de ler, Eu acho né? fundamental, né? Acho que a gente tem que gostar, né? Se você está enveredando por um caminho, que é o caminho de produzir textos, você tem que gostar de textos. Tem que ler as pessoas, tem que conhecer o básico. A gente fala o básico, o que é o básico, né? Mas tem algumas pessoas, tem algumas grandes influências, né? Que a gente... Às vezes na escola, a gente é jovem, né? Eu fui ler coisas que eu tinha que ter lido na escola, que a gente lê com má vontade ou não tem maturidade, depois, né? Machado de Assis, por exemplo. O Machado de Assis é fantástico, assim, sabe? Sim. As crônicas do Machado de Assis são... Às vezes não nem para ser um escritor, mas todo mundo deveria ler, né? O jeito que ele trabalha, a ironia, a crítica social da época. Então, a gente acaba... E são muito atuais, assim, então é muito legal você se entregar, assim, independentemente da época que foi escrito e que você lê, sempre vai fazer sentido, né? E tem coisas que você vai revisitando, você vai lendo ao longo da sua vida, tem Crime e Castigo, é um livro do Dostoiévski, que é, né, um clássico da literatura universal. Eu li quando eu tinha 18 anos, gostei, mas aí eu reli depois e reli agora recentemente. Sempre tem algo a dizer, sempre... Então você vai mudando e você vai entendendo o livro de outra forma, você vai tendo uma maturidade para lidar com a obra. Então o livro, ele nunca é... Tem livros que você tem que ter, tem livros que você tem que ler e tem livros que você tem que ter na sua casa. E tem uns que você tem que ter e reler, e voltar, né? A eles de vez em quando. E você lançou o seu livro agora em março, né? Primeiro em Jacareí e depois na Casa das Rosas, em São Paulo. Isso. E como é que foi a resposta do público, o feedback? Superou suas expectativas? Superou muito, assim, porque uma coisa é escrever, outra coisa é mostrar o que você escreve para alguém, né? É sempre tem alguém que vai falar, que não vai, sei lá, que você sempre fica preocupado com isso, assim, acho que é mentira. Você até tem imagens do lançamento do seu livro. Vai aparecer aí alguma imagem. Vai aparecer, Aí, olha como encheu. Essas fotos são do Thiago Sonnenwend, dá o crédito aí pro meu amigo fotógrafo que foi lá e... foi muito legal, assim, primeiro porque eu vivi muitos anos fora de Jacareí, né? Eu vivi em Jacareí até os 20 anos de idade e voltei com 34 anos. Então, nesse dia do lançamento do livro, eu revi pessoas que eu não via desde os 20 anos de idade, que apareceram lá, que ficaram sabendo pelas redes sociais e apareceram lá. Então, foi muito legal esse reencontro com a minha cidade, com a cidade onde eu cresci. Eu não nasci aqui, mas eu escolhi viver aqui. Eu me identifico com Jacareí, aqui eu trabalho e tudo, minha família mora aqui. Então teve toda essa coisa que foi muito especial de lançar o livro aqui. Estava a minha professora de primeira série lá, que me alfabetizou. Então foi... Toda orgulhosa também, teve essa coisa de um ciclo, assim, que foi muito legal. E depois sempre dá um medo, assim, como foi bastante gente, assim, uma hora eu olhei e falei, nossa, as pessoas vão ler o que eu escrevo. Que crônica é muito pessoal, crônica é muito coisas que aconteceram com você. Então, de certa forma, não é só mostrar o que você escreve, os seus erros de construção ou de narrativa, ou os seus acertos, mas é a sua vida, de certa forma, a sua vida que você coloca ali para as pessoas aprovarem ou não, né? E eu no livro, a gente às vezes é politicamente incorreto, tem uma ironia, eu sou muito irônico naquilo que eu escrevo, então sempre tem a gente acaba ficando realmente, você pensa assim um pouco nisso,
Mas é muito prazeroso também. É como se eu tivesse tirado um peso assim das costas de tomar essa atitude de publicar e de... Que a gente fica esperando o julgamento das de, pessoas, é, né? e só é julgado quem faz alguma coisa, né? Então, assim, é ótimo quando alguém vem falar bem ou vem falar mal, mas é legal que falem. Ai, que legal. Então vamos pro segundo bloco, aí depois você continua me contando do joia. lançamento do seu livro, como que foi em São Paulo também. E vocês não saiam daí que já voltamos com mais Contraplano.